Olá, estamos aqui para a gravação de mais um episódio, nosso segundo episódio do TSA Cash. Neste momento estamos muito felizes, estamos recebendo a diretora comercial da TSA Cargo, a dona Regina Escrimin. E é uma honra estar aqui nesse momento junto com a Juliana, no nosso segundo episódio, para falar de uma história de uma mulher incrível que estrategicamente aumentou os números de faturamento dentro da TSA com expansões de unidade, e é com ela que nós iremos conversar. É uma pessoa querida que conhece a TSA desde a sua fundação, então tenho certeza que ela trará muitas informações e curiosidades para todos os colaboradores da TSA, e é um marco ter ela nesse segundo episódio do TSA Cash. Dona Regina, muito obrigada. Seja bem-vinda, Dona Regina, nosso segundo episódio, né, amor? Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, Dona Regina, com um coração tranquilo, mas com um frio na barriga pela responsabilidade, né? Conversar Nem tanto, né? Com uma pessoa tão grande, tão especial porque dentro da TSA Cargo, quando temos aí o olhar por acolhimento, Dona Regina. Quando nós falamos em resolver situações, Dona Regina, tudo junto, né? Então, a gente entende que como profissional, realmente é uma referência dentro da TSA. Nesse episódio, é lógico que nós queremos muito entender realmente dessa sua história profissional, mas eu tenho certeza que em momentos de curiosidades, teremos também informações, né? Da essência da Dona Regina e o seu olhar, né? Para essa história fantástica da TSA, com mais de 30 anos no mercado, em um momento que nós escutamos aí, não só em corredores, mas em reuniões do seu crescimento de 20% a 30% ao ano, comercialmente, queremos entender como que é realmente o seu olhar para tudo isso. Mônica, eu não tenho habilidade com as palavras, não sou uma oradora, mas vou tentar aqui responder as perguntas de vocês, nessa trajetória minha de quase 30 anos de TSA. Então, eu fico à vontade para vocês me perguntarem o que for importante aí para a gente esclarecer no nosso público aí. Perfeito, Ju. Perfeito. Começa com as perguntas. Para iniciar mesmo, a gente quer saber assim, como foi o começo, Dona Regina, assim, como que foi o começo na TSA, quando que a senhora decidiu entrar para a empresa realmente, né? Qual foi o seu papel inicial nessa trajetória? Eu morava em Campinas, né, e o Edevar e o Paulo, vocês têm conhecimento, né, que o Edevar e o Paulo eram sócios da empresa, e eles tinham a necessidade de abrir uma filial em Campinas, porque a TSA em São Paulo, no Parque Novo Mundo, era especializada em cargas de exportação. E havia uma necessidade da gente abrir uma outra filial para as importações que começaram a surgir, e nós tínhamos um funcionário que se deslocava de São Paulo para Campinas todos os dias. Então havia uma necessidade de abrir uma filial lá. E eles me procuraram, eu trabalhava numa empresa de ar-condicionado industrial. A princípio fiquei resistente de trabalhar com família, né, a gente sabe como é que é. E fiquei alguns dias pensando. O Edevar falou, não, vamos junto, vamos participar da família aí TSA. Vamos trabalhar junto, vamos fazer um negócio crescer junto. E eu resolvi encarar esse desafio. Só que nós não tínhamos local para instalar a empresa em Campinas. Então eu sugeri que fosse no quarto do meu apartamento. Então o Paulo comprou uma máquina de escrever, um fax e um telefone fixo. E eu sozinha fazia as DTAs, que era DTA1 na época, né? Eram 8 páginas datilografadas. Fazia as DTAs, recebia os pré-alert no fax, imprimia, datilografava as DTAs, levava para o aeroporto e tinha um bip, que aí a gente tinha uma pessoa que nos ajudava. E bipava e a gente ia para o aeroporto e carregava as cargas. Esse meio tempo a TSA foi crescendo, aí nós ficamos acho que 1 ano no apartamento, depois nós vimos a necessidade de transferir do nosso apartamento para o aeroporto. Aí nós dividimos um container, que Viracopos nunca teve uma estrutura, uma infraestrutura para receber as transportadoras. Era um container puxadinho, e a TSA dividiu um container com um despachante de carga. E lá ficamos assim também uns 2, 3 anos nessa peleja.
Depois nós fomos transferidos para uma casinha que a Infraero construiu. Ali também já era um espaço um pouco maior. Certo. E nós não tínhamos nenhum caminhão em Campinas. E só eu de funcionária. Só eu trabalhando no dia a dia ali, fazendo tudo. Desde de diretoria até o ajudante. Carregava o caminhão, conferia, despachava, fazia o CTE. Não tinha CTE na época. Fazia minuta e despachava os veículos. Nós tínhamos um parceiro muito importante, que até, se ele puder ver esse podcast, eu quero mandar um grande abraço para ele, que é o seu Quesada, que era um comandante da Força Aérea, da FAB, e a Infraero, na época, ela disponibilizava para os funcionários casinhas dentro do aeroporto para que esses funcionários da Força Aérea morassem dentro do aeroporto. No caso de um acidente de avião, tal, eles estavam ali. E ele tinha 4 caminhões, o que facilitava muito. Ele conversou comigo, falei, olha, seu Quesada, vamos começar, porque a TSA tá crescendo aqui, vamos. E ele disponibilizava esses caminhões, a gente tinha uns terceiros lá, e eles faziam todo esse frete pra gente. Tudo começou assim, Mônica, tudo começou assim. Então a gente foi crescendo, e os números da TSA foi se agigantando aos poucos, e a gente foi vendo Campinas crescer de uma forma que precisou comprar um armazém para colocar os caminhões, com a compra de caminhão, armazém para fazer cross-dock, e foi esse o início. Dona Regina, a senhora já tinha experiência no transporte ou teve uma transição assim do... Não sabia nem o que era um caminhão-truque. Quando eu vim fazer o estágio em São Paulo, nós conversamos em novembro de 1997. Aí o Edevar sugeriu que eu viesse para a TSA do Parque Novo Mundo para fazer o estágio lá, para eles explicarem como que eram os caminhões. E eu me lembro que o Paulo falava assim para mim, Regina, isso aqui é um caminhão-truque. Você está notando que ele tem 2 rodas a mais? Eu não vou aprender isso nunca. Ó, isso aqui é uma carreta trucada, uma carreta L. Nossa, eu não vou aprender isso nunca, meu Deus. Tudo diferente do mundo que eu vivo. Mas enfim, a gente vai, aí fiz um estágio lá com eles de um mês. Em janeiro de 1998, nós iniciamos nesse apartamento meu que eu falei, lá em Campinas. Então, mas eu tinha experiência zero de transportes. Então eu comecei, assim, a minha escola no transporte é a TSA. Tudo que eu sei, eu aprendi com meus colegas, agradeço imensamente os meus colegas, os motoristas principalmente, que me ajudaram muito nessa minha trajetória de ter assim na cabeça a localização de todas as empresas, o mapa do estado de São Paulo na cabeça, tudo com a ajuda de motorista, de ajudante, de conferente. Eles foram os meus professores no início da minha trajetória na TSA. Certo. E o especial, e como é rico essa conversa, dona Regina, porque com certeza são informações que só com essa oportunidade mesmo para a gente saber, né? São os detalhes, porque hoje nós conhecemos o nome forte, Regina Screaming. Agora, olha os detalhes, né? Desde onde iniciou tudo isso, como começou. Eu falo até, talvez, quando a gente fala de empatia com todos os departamentos, que é esse olhar que nós temos quando olhamos para a senhora, é porque, assim, já teve ajuda, já participou de todos eles, né? Sim. Legal, muito bacana. E essa questão da expansão que teve lá em Campinas foi algo também que eu tenho até como pergunta, porque nós temos uma unidade de São Vicente e, estrategicamente, essa expansão de São Vicente também veio através do seu olhar, né, da sua gestão. Como que foi, então, lá na unidade de São Vicente? Mônica, como todos sabem, o comércio exterior de 98, quando efetivamente a gente iniciou em Campinas, para 2025, cresceu muito. Então, a TSA cresceu nos mesmos moldes do comércio exterior. Teve uma época que o Edevardo falava para eu e para o Paulo, nós queremos ser pequenos, lucrativos, qualidade, mas nós não tínhamos, Mônica, como não crescer, porque nós tínhamos grandes clientes, e os clientes cresciam, e nós estávamos na fila, e nós éramos empurrados por crescimento. Então a TSA crescia 30%, 40%, às vezes 50% ao ano, por conta dessa fomentação do comércio exterior no Brasil. Então, tudo crescia, nós crescíamos juntos.
Então a TSA de Campinas, ela foi crescendo e a TSA em geral crescia, né? Nós só tínhamos o aéreo. E o Paulo, ele fazia a parte comercial em São Paulo e já começou a ficar difícil para ele fazer a região de Campinas. Então ele teve a ideia de me tirar um pouco da operação, ali da gerência, da filial, e me colocar mais comercialmente. Foi uma outra etapa da minha vida, porque eu achei que eu não sabia vender nenhum pé de alface. Mas o Paulo me levava em algumas reuniões comercial, me explicando como é que fazia essa abordagem comercial. E eu fui ali fazendo as visitas em Campinas, nos clientes nossos, na região, e isso tudo foi crescendo. Certo. Aí nós vimos a necessidade também dos clientes pedirem para nós as cargas marítimas. Aí o Paulo resolveu abrir uma filial em Santos. Como Campinas já estava bem estruturado, São Paulo também já andava, eu me propus a disponibilizar para a abertura da filial de Santos na época, né? Nós tínhamos um parceiro lá também no transporte, que nós iniciamos com eles. Nós alugamos um apartamento em Santos, eu fiquei quase 3 anos lá, durante a semana, até a filial começar a andar com as suas próprias pernas. Para nossa surpresa, a filial marítima, ela deu um up grande. Sim. E cresceu muito rapidamente. Em 3, 4 anos, a gente já estava ultrapassando o faturamento do aéreo. Então foi isso, a experiência marítima a gente abriu com um parceiro, com os caminhões dele, e com o longo do tempo a TSA foi comprando os caminhões, substituindo esse transportador, alugamos um espaço para guardar os caminhões, daí um pouquinho esse espaço de 4, 5 mil metros já ficou pequeno, teve a necessidade de comprar esse espaço que nós estamos hoje, que também, graças a Deus, está pequeno. Esses 25 mil metros, no final de semana, não cabem os nossos caminhões. Então, foi assim. A abertura da filial marítima foi um desafio muito grande, ficar fora de casa, né? Todo esse tempo, mas, graças a Deus, hoje está bem estruturada, anda, e a gente tem uma surpresa bem agradável com o faturamento marítimo, né? Perfeito, perfeito. E as palavras foram de desafios, né? E quando a gente fala de desafios, sempre tem uma pergunta e ela é curiosa, mas de tudo isso, né? De toda essa história, quais foram os maiores desafios, dona Regina? Tem algo que a senhora pode nos pontuar, como eles foram superados? Porque nós sabemos que no transporte realmente o coração ele tem que estar sempre muito atento, porque tudo acontece, o movimento é tudo muito rápido, né? Está preparado. Mônica, o maior desafio é trabalhar no ambiente familiar. Você tem que provar que você é melhor e o santo de casa não faz milagre, né? Mas esse foi um desafio. A gente sempre assim, tem que transmitir, dar o exemplo para as pessoas, né? Através do exemplo que a gente sempre dirigiu a empresa, né? Então o desafio foi trabalhar com a família, mas tem os contratempos, mas tem as vantagens de ser parte da TSA, parte da família. Esse foi o maior desafio. E até para, né, vai escutar esse podcast, porque o podcast da TSA ele está aberto, está em redes sociais. A dona Regina é irmã do senhor Paulo Escrimin, família, são irmãos, e tanto um quanto o outro, o olhar de todos os colaboradores. Eu estou há um pouco mais de 4 anos na TSA, mas quando você fala com os colaboradores, Campinas, então, né, dona Regina é a pessoa que eles têm um olhar aí muito diferenciado de colaboradores, profissionais, mas uma pessoa que eles podem compartilhar até questões pessoais. Dona Regina, como é, né, essa sua abordagem, essa sua relação com os colaboradores da TSA? Mônica, eu sempre tive como princípio que as pessoas que trabalham comigo, elas são parte do meu trabalho. Eu não conseguiria trabalhar em qualquer lugar se eu não tivesse o cafezinho da moça da limpeza, se ela não limpasse o escritório, se nós não tivéssemos os motoristas que levassem a nossa carga. Então, eu sempre tive esse olhar para todos eles igual. Essa escala de diretora, gerente, supervisor, precisa numa empresa. A empresa precisa ter esses cargos para ela. Mas não eram, para mim, nunca foi e nunca vai ser
o colaborador ser menor do que qualquer um. E eu sempre tive, parece o Paulo também, né, parece que está no sangue nosso, esse tratamento com respeito às pessoas, que faz parte dos valores da TSA. A TSA tem como valor o amor, o respeito ao próximo, respeito à diversidade, respeito às pessoas, respeito a tudo. Então, eu acho que esse respeito que eu tenho com os colaboradores, eles têm para comigo. Então, ali foi uma troca muito justa. O tratamento que a gente dá a eles, eles dão um tratamento igual para mim. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Dona Regina, a gente sabe que tem bastante desafios, né, ao longo de toda a trajetória, mas a gente queria saber também, assim, uma coisa que marcou durante essa evolução, né, de todo esse tempo que a senhora viu a evolução da TSA. Então, um momento, assim, que marcou o crescimento da TSA para a senhora. Ô, Juliana, não teve um momento que a TSA cresceu. Ela cresceu de forma linear, né? Somente 2008, 2009, que nós tivemos uma crise mundial de comércio exterior, que a TSA teve uns momentos difíceis de passar. Mas depois da saída do Edevar, da parte financeira, que era o nosso equilíbrio financeiro, né? Então, eu e o Paulo sempre tivemos um olhar mais voltado para a operação e para o comercial da empresa. E o Edevar sempre no equilíbrio financeiro, administrativo. Então, esse casamento era perfeito. E ele se aposentou, óbvio, saiu da empresa, e nós tivemos uma gestão financeira de um outro colaborador, que nós não tivemos muito sucesso com essa gestão. Nós tivemos um período da TSA um pouco turbulento, mas nós tivemos a entrada do Júnior, que fez muita diferença na empresa. A partir do momento em que ele se dispôs a tocar a parte financeira da empresa, a parte administrativa, e o Flávio com a parte operacional e parte comercial, a TSA mudou de um patamar para outro. Nós nos posicionamos no mercado em outra visão, nós aparecemos para o mercado como uma empresa de ponta, organizada. Nós podemos afirmar seguramente que nós somos entre os 5 maiores no nosso case de negócio, e temos a pretensão, a intenção de ser líder do mercado. Isso vai acontecer em breve, porque eu repito, a gestão do Júnior e do Flávio faz muita diferença na TSA. Foram eles dois que deram essa nova visão de TSA para o comércio exterior. Então, não existe um momento, existe isso que eu falei, que eu acredito que essa mudança da TSA se dá a esse fato que eu comentei agora. Sim, verdade. Hoje a gente conversa assim, internamente, né, o time comercial, até estava conversando com eles, e a gente percebe hoje que, como diretora comercial, a senhora tem uma proximidade muito grande com os clientes em geral da TSA. Não tem um cliente que a gente não fale com ele, que ele não conheça a Regina, né? Então, assim, os pontos, quais são as chaves, né, para cultivar um bom relacionamento comercial e manter a confiança dos clientes? Juliana, eu sempre falo para os vendedores, a minha proximidade com os clientes é tantos anos de visitando, que você acaba conhecendo a família do cliente, os problemas dele, e a gente tem um olhar assim para aquele cliente que não gosta muito de conversar. Já se chega em outro cliente, ele já vai te contando da família, do marido, dos filhos. Então o vendedor, ele tem que estar com as antenas ligadas para estar sempre captando o melhor do cliente e fazendo aquela abordagem bem próxima. Mas o importante para um vendedor é ele conhecer o produto que vende, ele conhecer a TSA, ele conhecer o que ele está vendendo, os serviços que a TSA presta. Ele tem que passar para o cliente segurança do que ele vende, segurança de que a carga dele vai chegar no ponto A e ser entregue no ponto B, sem que nada neste trajeto aconteça. É isso que ele espera. Então, o bom vendedor é sempre com humildade de... Como a gente tem muitos termos técnicos, né, que a gente usa no comércio exterior, às vezes o cliente, como ele é um agente de carga internacional, ele coloca alguns pontos, às vezes, que o vendedor desconhece.
né? E o vendedor ele tem que ter a humildade de informar, olha, esse assunto eu não domino, mas eu vou procurar saber e te respondo. Então seu primeiro impacto com o cliente ele tem que sentir segurança do que você está passando para ele. Confiança. Então um bom vendedor ele tem que confiar. O cliente tem que confiar no vendedor e esse é o principal. Sempre falar a verdade, sempre com humildade, com respeito e conhecer o produto. Dona Regina, seguindo com as nossas perguntas aqui no TSA Cash, estamos aí empolgadas porque nós temos perguntas aqui que eu tenho certeza que são muito ricas. Vamos lá. Comercialmente, nos conte uma história marcante da sua experiência aí no comercial. Quando a senhora iniciou? História engraçada, marcante, né? Sim. Eu vou contar uma história engraçada. O Paulo me levava nas primeiras reuniões comercial, para eu entender como funcionava. Ele me levava nas reuniões comercial. Nós fomos visitar um cliente, que eu não posso falar o nome. Eu estou com vontade de rir. E chegamos para falar, como a gente tem um nível um pouco maior na empresa, a gente sempre fala com o diretor, com o gerente. Nós fomos falar com um gerente, eu acho que era até um diretor, e era um indiano. E nós sentamos na frente, o Paulo falou, muito prazer. Ele falou, prazer, meu nome é Babu. E o Paulo entendeu bambu. O Paulo entendeu o bambu. E começou a conversa e ele chamando o rapaz de ele chamando o cliente de bambu. E eu pisava no pé dele e ele olhava para mim. E o cara também não entendia muito, ele falava muito indiano e a gente tentando entender o indiano e ele também não entendia que o Paulo chamava ele de bambu. Olha, foi assim a visita em que eu mais... Foi muito engraçado. Aí nós saímos dessa visita e falei, Paulo, o nome dele é Babu e você chamou ele o tempo inteiro de bambu. Muito bem, passou uns meses, fomos para a Intermodal. Eu olho, o Paulo foi no banheiro, ele volta morrendo de rir. O que aconteceu, Paulo? Você não imagina que eu encontrei no banheiro bêbado vomitando o bambu. Essa foi uma história engraçada. Nossa senhora, Dona Regina. Tem uma outra engraçada também. Ai, ai. Nós fomos visitar um cliente. Eu não conheço muito bem São Paulo, mas era uma área bem nobre de São Paulo. E um cliente assim, ele era um homem muito refinado, requintado. E nós chegamos no escritório dele, Juliana, dava a sala da TSA lá, tinha uns 30 metros de comprimento. A mesa dele lá no fundo e nós aqui num sofá esperando ele. O homem com um luxo, era tudo de mármore, era muito luxuoso o escritório. E aí a secretária nos atendeu e pediu pra gente sentar no sofá. A hora que eu olho o Paulo assim, a meia dele furada. Meu Deus. E o homem entrou. E eu travei. Eu não sabia se eu falava pro Paulo e o homem sentou na mesa e olhava pro pé do Paulo. E o Paulo não se tocou que a meia dele estava furada, cheia de bolinha. Aí nós saímos dessa vez e falei, Paulo do céu, um homem chique daquele jeito, sei que essa meia... Meu Deus do céu, eu não vi essa meia furada, meu Deus do céu, não sei o quê. Essa também foi uma história muito engraçada, comercialmente. Dona Regina, olha, vamos lá, né? Pensando, eu devo imaginar que tem várias, né? Porque muitas. Conversamos aqui com o senhor Paulo, o jeito dele espontâneo e leve de ver a vida. Eu fico aqui realmente pensando nessa interação de vocês dois, quantas histórias vocês dois devem ter. E essa relação comercial de visitas, isso perdurou por muitos anos? Não, Mônica, não, porque até o Paulo ficava em São Paulo, né? E eu ficava em Campinas, então nós dividimos bem essa parte comercial. Eu atendia toda a região de Campinas e ele atendia toda a região de São Paulo. E a gente pode dizer que os clientes do interior são bem diferentes dos clientes aqui da capital, né? O pessoal aqui de São Paulo, eles são mais rápidos, não gostam de visitas, estão sempre muito ocupados. Já o interior, você precisa tirar ou a manhã inteira ou a tarde inteira para visitá-los. Normalmente você tem que tomar um café,
comer um bolo, e aí vão te apresentar a empresa inteira. Se for 10 vezes na empresa, 10 vezes eles apresentam todo mundo, e te mostra, e fica, e conversa. Então, as visitas do interior é bem diferente das visitas aqui de São Paulo. Então, a gente dividiu bem isso, né? Eu fiquei com essa região e ele ficou com a Grande São Paulo. Perfeito. Júlio, você que atua ali na área comercial, né? Tem uma pergunta que é focada em pegando esse gancho, né, de relacionamento, né? Porque o segredo ali de estar sempre perto do cliente, um pouquinho a senhora já contou, né? O pessoal do interior, eles dão mais essa abertura, né? Hoje eu participo de algumas reuniões, a gente sabe que realmente é bem corrido ali no dia a dia. Mas na parte comercial e até assim uma curiosidade mesmo dos vendedores ali no dia a dia, qual que é o segredo que a senhora tem para manter ali aquele contato com o cliente, né? Não um contato ali só de profissional, mas ser bem atendida, ser bem querida, ser bem conhecida por eles. Olha, Juliana, o segredo é o relacionamento de muitos anos, né? E você atender o cliente com excelência. Quando você atende o seu cliente na altura que ele necessita, ele vai sempre te receber de braços abertos. E você cria essa relação com ele e ao longo do tempo, em todas as visitas, você passa assim, essa pessoa passa a conviver na sua vida. Então você sabe o nome da esposa, o nome dos filhos, algum problema que ele tem. Então, como eu falei anteriormente, dado esse tempo que eu faço a parte comercial, então eu já conheço os meus clientes da família, então eu já chego perguntando e isso me aproxima muito eles da TSA. A gente seguramente a gente tem clientes de 25 anos, sim, de quase 30 anos na empresa, 20 anos, vocês podem notar os nossos clientes antigos, mudam, os antigos já estão saindo, mas como as visitas são constantes, eles estão sempre lembrando ou de mim ou do Paulo. Então, esse olhar que os vendedores precisam ter de a proximidade com o cliente. Eles precisam fazer parte, saber da vida do cliente, não da vida pessoal, mas conhecer a empresa do cliente e vender um produto e entregar, né? Que é o mais importante. Aí o cliente acaba tendo uma relação de confiança que quantas vezes eles ligam para mim meia-noite, 3 horas da manhã, porque está um problema com a carga e a gente fala aquela velha história, a velha frase, fica tranquilo que eu vou resolver. E resolve. Então, o cliente, ele passa a falar assim, Regina, muitas vezes o seu preço é maior do que o do concorrente, mas eu prefiro fazer com a TSA por conta da segurança. Sim, eu tenho a certeza que a minha carga vai chegar. E isso é muito gratificante você ouvir, né? Então, esse é o segredo da venda, a proximidade com o cliente, entregar o que ele comprou. Vou puxar aí para a área de pessoas novamente, dona Regina. Não sei porque eu trabalho ali no RH em processos de contratação. Eu puxo pro comercial e eu vou para a área de pessoas, mas é incrível como uma pergunta também, algo leva a uma outra questão, né, dona Regina? E aí eu tenho, aqui compartilho a minha primeira experiência, meu primeiro trabalho foi como vendedora. Eu passei por 8 anos em uma empresa. Eu vi um tapume no centro da cidade e falei, eu vou trabalhar nesse lugar. Nem sabia o que era, e era uma loja comercial, de nome grande no mercado. Eu fiquei lá por 8 anos. E no primeiro mês, assim, mal entendia do que era vendas e queria vender, queria ser a primeira ali colocada e batalhei muito para isso, né? Gostei daquilo que fazia. Só que qual que é a percepção hoje no momento que eu estou em processos de contratação, né? Quando você vai para o mercado para contratar pessoas, e aí você tem uma vaga ali no departamento comercial, principalmente para quem está iniciando, aquele assistente que está no início ali de carreira, qual que é a grande recomendação para esse pessoal, para essas pessoas que têm interesse em trabalhar na área comercial, que é uma área realmente que brilha os olhos dentro de uma empresa? A recomendação para esse povo que, olha, eu não entendo de vendas, eu não sei o que é vender, o que a gente pode enxergar para que a pessoa, né, alcance sucesso. Qual o seu sucesso? Ô, Mônica, eu acho que o espírito de vendas está em todo mundo. Haja vista eu, que me achava que não conseguia vender nada. Eu acho que a pessoa, a gente pode desenvolver ela na área de vendas, né? Ela tem que gostar, ela tem que ter foco, ela tem que ter humildade para aprender,
Então, hoje, um colaborador qualquer, ele pode ser um vendedor. Então, às vezes, o insucesso dele faz com que ele cresça para ele fazer de forma melhor para ter sucesso. Então, um bom vendedor é aquele, se ele tem eu quero ser um vendedor, focar na empresa, focar no sucesso que ele quer ter, estudar, ter os procedimentos e foco em resultado. Seria um bom vendedor? Foco em resultado. Quando a gente fala em foco em resultado, dona Regina, a gente já pensa não só no hoje, mas o resultado a gente entende que é trabalho, né? É contínuo. E pensando nessa história de sucesso da TSA, e que tem como foco, né? Ela trabalha ali o resultado, olhando realmente para o futuro. Pensando nesse futuro, dona Regina, como que a senhora enxerga, exemplo, os próximos anos, o futuro da TSA? Mônica, acho que você é meio repetitiva. A TSA, ela não tem mais como voltar para trás. O crescimento da TSA é orgânico e a TSA ainda, em breve, bem pouco tempo, ela vai se tornar líder do mercado de comércio exterior. Por quê? A TSA tem um diferencial de todos os outros concorrentes nossos. Nós temos procedimentos, nós temos estrutura, nós temos uma administração financeira operacional, uma direção financeira operacional muito boa, nós temos uma colocação, uma vista de mercado muito boa, estamos dentro dos maiores agentes de carga internacional, estamos dentro dos maiores clientes, dos maiores laboratórios do país. É só uma questão de tempo. Esse crescimento da TSA vai cada vez mais crescer e vai ser muito mais bem vista no mercado. Então, é um crescimento, assim, não tem como voltar mais para trás. É cada vez mais crescendo. Foguete, só para cima. E, dona Regina, algo que tem ocorrido dentro da TSA, aliás, a gente sabe o quanto ela investiu em certificações. Quando eu iniciei na TSA, eu escutava falar do grande objetivo de se fortificar dentro da parte da área farma. Certo. E essa realidade dentro da TSA, ela está aí. A área farma da TSA, com todos os seus processos de qualidade, de certificações, ela tem crescido muito. Existe uma meta, assim, olha, é esse tipo de faturamento que nós queremos, é esses clientes que a gente quer alcançar? Estamos no caminho certo? Sim. A parte farmacêutica é um case de negócio dentro da TSA muito lucrativo. E é um produto que a gente vende que nós temos assim, nós estamos só engateando. Então nós temos muito a crescer nesse setor. É um nicho de mercado lucrativo, mas de muita responsabilidade, porque nós estamos carregando um produto humano, né? Então, eu acho que a parte farmacêutica da TSA ainda tem muito a crescer, muito. Então, a gente aposta muito nesse crescimento da parte fármaco da empresa. Perfeito. Pegando esse gancho aí de crescimento de tudo, né? A gente sabe que a TSA vem crescendo a cada dia. Para as pessoas novas que estão ingressando, dona Regina, assim, um conselho que a senhora daria para elas? Hoje a gente sabe que tem a carga geral, a parte da parte geral, a divisão farma, então a gente sabe que vai crescer bastante. Queria ouvir sua opinião, seu conselho. Olha, para as pessoas que estão na empresa, eu posso afirmar que a TSA é um poço, um campo de oportunidades. Basta querer. Eu vou aqui citar algumas pessoas que começaram na TSA. O Guilherme, ele era estagiário em Guarulhos, hoje ele é gerente. Vou citar a Evelyn, começou lá no faturamento, eu não me lembro se ela era estagiária de faturamento, hoje ela é uma gerente, uma das principais gerentes que a gente tem. Vou citar o Flávio, que começou como conferente e hoje é o diretor da empresa. E muitos outros que passaram aqui. E a TSA tem, Mônica, um feeling de pessoas, de colaboradores, que se desponta como um bom colaborador que tem um crescimento na empresa. Então, o que eu diria, o meu conselho para essas pessoas, que focar sempre, qualquer um dos nossos colaboradores,
foquem a cadeira da diretoria. Fala, eu vou sentar ali. Se você tiver um olhar como dono da empresa, e um olhar, um dia eu vou sentar na cadeira da gerência, um dia eu vou ser um diretor dessa empresa, tenha certeza que vai ser. Então trabalhe para isso, porque a TSA, é na TSA que vocês vão ter a oportunidade. Basta querer. Concordo. Que bacana, hein? Sim. E não é só bacana, porque quando... E aí, até seguindo, nós tivemos a primeira gravação do podcast com o Sr. Paulo e a Dona Cleide. E a Dona Cleide, tanto ela quanto o Sr. Paulo, falava que o futuro da TSA, e a pergunta quando a gente falou sobre o futuro era, o futuro são vocês, né? Vocês que vão construir esse futuro. E segue aí uma mesma linha de raciocínio, sim, porque todos ali podem, sim, crescer junto com a TSA. Nós temos aí dentro dos nossos valores isso tão forte, Dona Regina, e esses valores da TSA que lá anos atrás foram construídos pelos próprios colaboradores que enxergaram, quando a gente fala de valores como respeito, união, amor, foram os próprios colaboradores que deram esses valores para a TSA. Isso é muito forte, é algo que é muito pessoal, e não é porque é uma empresa familiar, é porque a forma que a TSA ela vem crescendo, ela equilibra um planejamento estratégico, um olhar financeiro, mas as pessoas, elas são pilares, isso dentro da TSA, até nesse planejamento da empresa. E aí, pensando nisto, qual é a grande recomendação também para essas pessoas equilibrarem o profissionalismo, olha, até onde que ela queira chegar, e também como que ela deve, no dia a dia, agir para que ela tenha uma boa produtividade, mas equilibrar também a sua saúde mental, né, a sua convivência ali familiar, equilibrar trabalho e equilibrar vida pessoal. Uma boa recomendação. Mônica, é fundamental que você tenha uma inteligência emocional, equilíbrio emocional, porque hoje nós temos pressão para resultado, foco em resultado. Então, o colaborador, ele tem que equilibrar. O equilíbrio dele na empresa é esse controle emocional, esse controle que a gente aprende ao longo dos anos, né? Então, a vida dele lá fora é muito importante, mas a vida importante também é do trabalho. Então, ele tem que fazer com que esse equilíbrio entre a casa, o trabalho e a vida pessoal dele se equilibrem de forma que ele possa crescer na empresa. E para crescer foi o que nós já falamos aí atrás, foco, conhecimento, estudo e controlar a inteligência emocional, ser uma pessoa de equilíbrio emocional, para que ele possa conviver, que não é fácil a gente conviver com as pessoas, é um desafio muito grande. O trabalho é um desafio, mas o desafio de conviver com as pessoas humanamente, assim, é um desafio também. Então a pessoa precisa ter esse equilíbrio para poder ter um bom relacionamento dentro da empresa, que é fundamental para o crescimento dela, o bom relacionamento. Perfeito. E a Ju, lembro que você tem algo para falar com a Dona Regina, pensando aí dos nossos motoristas, né? Porque quando a gente pensa também, enquanto transportes, os nichos aí de trabalho, nós temos pessoas ali do administrativo, áreas de direção, áreas estratégicas, nós temos uma área operacional muito forte, e tem também, assim, os nossos motoristas que estão na rua, e como que é importante, né? Dirigindo ali um veículo em situações, às vezes até extremas, né? De calor, enfim, situações ali adversas, por um tempo, como que é importante esse equilíbrio, né? A gente pensando nesse público realmente dos nossos motoristas, equilibrar o profissional, equilibrar o profissional, e aí o olhar humanizado da TSA para isso. Que esse olhar humanizado, Dona Regina, vem muito do que vocês ensinaram para a TSA. E tem uma grande responsabilidade em tudo isso, em como a gente manter essa cultura. Isso é um olhar realmente aí em pessoas no departamento de RH que não foge ao nosso olhar, né? Como perpetuar essa cultura, pensando em valores, mas pensando, é lógico, nos processos da empresa. Para inspirar realmente essas pessoas, para esses colaboradores, Dona Regina, teria algum aprendizado que a senhora levaria assim, olha, eu vivi isso e isso deu certo para o público de motoristas ou para qualquer outro público dentro da TSA? Mônica, eu sempre tive um olhar bem diferenciado para os motoristas. Na minha visão, um dos cargos mais importantes da empresa são os motoristas. Essa mão de obra é uma mão de obra que requer
é que leva o nosso crescimento. São eles que fazem o marketing da TSA muitas vezes, são eles que vendem para a TSA, faz parte de vendas, são eles que estão no dia a dia. E eu me preocupo, eu tenho toda semana, quando eu chego na TSA, uma vez por mês, eu procuro com os gerentes, com o diretor, saber como é que estão os motoristas, cobro você, para a gente estar bem próximo, estar sempre junto a eles, que é a grande parte da nossa mão de obra é de motoristas, é um cargo que eu respeito muito, e eu quero que chegue essa imagem para ele de que a TSA sempre se preocupou muito com eles. Sempre teve um olhar para os motoristas, um olhar de carinho, um olhar de respeito pela profissão. E que se a gente abraça a causa deles, assim, sempre que a gente pode. Esse é o recado que eu tenho para os motoristas. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Pode contar comigo para tudo. Verdade, verdade. E é por realmente do lado de cá acompanhar e saber que a dona Regina faz acontecer. Inclusive, muito obrigada, dona Regina, porque no nosso planejamento do RH deste ano foi colocado lá um café com a diretoria, dona Regina convidadíssima, e ela, quando que isso vai acontecer? Faz a agenda acontecer, então tenho certeza que logo mais nas unidades São Vicente, Campinas, vai ter esse café, então, com a nossa diretora, dona Regina, e vai ser um momento muito especial, e só para assinar embaixo, né? A importância e o respeito, e um momento ali de conversa, quanto ele pode ser rico, né? E né, não precisa pensar em coisas tão só grandes, né? No detalhe, a senhora se colocou nesse, não topo, estamos juntas, vamos fazer acontecer, então já está planejado para o próximo mês, tá, dona Regina? Começa a acontecer. Bacana. Por enquanto, essas perguntas, elas focaram muito, dona Regina, em conhecer um pouquinho da trajetória, né, como não só uma pessoa ali da família, mas que desenvolveu e realizou expansões na TSA em unidades. Pensando em unidades, Campinas, São Vicente, é uma dúvida, uma curiosidade, se tem algum olhar da TSA para expansão em outros estados do Brasil. Tem alguma coisa que a gente pode aguardar? Sim. Olha! Olha esta! Depois da nossa filial de Itajaí, que é um sucesso, né, que nós tínhamos almejado há anos, a gente abrir essa filial lá no Sul. A gente tem outros planejamentos de outras filiais, né? Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Anápolis. Tudo isso está no nosso planejamento e vai acontecer aos poucos. Não depende só da TSA, Mônica, essa expansão, depende do mercado, porque a gente vive desse mercado, né? Então, a gente segue o que o mercado segue. Mas tudo indica que essas filiais serão abertas aí ao longo dos próximos anos. Importantíssima, bom saber, né? A gente fala que comercialmente pode ser uma conversa aí, agora do nosso lado, lá do RH, participamos aí das reuniões, mas sempre tem esse olhar. Nós recebemos candidatos de outros estados que se inscrevem para as oportunidades. Hoje mesmo eu estou aqui com uma pessoa que me falou, e aí a TSA vai vir para a região do Porto Alegre, porque eu estou com uma proposta de trabalhar com vocês, achei até bacana, estou com uma proposta de trabalhar com vocês. Obrigada pela informação. Então, olha, para quem tem curiosidade, outros estados, sim, temos essa possibilidade, e será uma honra também recrutar, estar próximo de outros estados, vai ser muito rico para a gente também. Muito obrigada pela informação. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho, Ju, sobre... Se nos permitir, falamos aí muito da parte comercial, falamos aí de processos de expansão, isso é muito importante. Temos agradecimentos para fazer, não só a dona Regina, mas por toda a estrutura que temos aqui desse podcast, algo que foi colocado, pensado já, e, Evelyn dando total suporte, fez o negócio acontecer. A gente ainda não está na parte dos agradecimentos, mas quando eu olho para lá e vejo a Evelyn, já quero realmente agradecer, porque é muito rico essa oportunidade. Temos como objetivo no podcast da TSA, a princípio nós temos aí 12 episódios confirmados, é trazer realmente aí para as novas gerações, para os novos colaboradores que estão entrando da TSA, essa essência, conhecer realmente, não só de alguém falar, mas os próprios donos, fundadores, quem está aí realmente há anos da TSA, falar sobre a TSA.
Então, isso é motivo de agradecimento, porque esse olhar, somente dessa forma a gente consegue realmente passar culturas e valores por quem viveu tudo isso. Então, para quem, né, não acompanhou o primeiro episódio, o grande objetivo do podcast da TSA é isso, fomentar realmente a nossa história, deixar isso registrado para as novas gerações, para as novas pessoas que estão entrando dentro da TSA. Então, falamos muito da história e de forma, voltando, né, igual aconteceu na entrevista com o Sr. Paulo, ele colocou ali situações não só comerciais, mas às vezes até um pouco particular da vida dele, né? Nesse processo da TSA. A gente falou de inspiração também, que já está aqui, poderia inspirar outras pessoas. Agora, internamente, dona Regina, pensando na TSA, pensando em inspiração, se tem alguma recomendação da dona Regina para conosco, assim, como que deve ser assim, a postura hoje das pessoas que estão na TSA para que inspire realmente essas novas gerações que estão chegando? Eu falo dos diretores, dos líderes, dos gestores, como que nós podemos inspirar essas outras pessoas que estão com o olhar de vir trabalhar com a TSA? Mônica, eu vou falar de um valor da TSA, que é a honestidade. Quando você é honesto, em todo o contexto da honestidade. Você é honesto com o colega, você é honesto nas suas ações, você é honesto no trabalho, você é honesto. A honestidade é um valor assim fundamental para que as pessoas cresçam na vida, né? Um outro conselho que eu dou é o respeito, né? Também é um valor nosso. Um valor nosso. Respeitar o seu colega, respeitar a sua hierarquia, respeitar o próximo. Só assim, a honestidade, o respeito, o amor, é que você consegue em uma empresa, qualquer uma delas, TSA, X, A, B, C, você consegue evoluir, crescer. E quando você tem esses valores intrínsecos em você, automaticamente as coisas acontecem. Agora, dona Regina, eu estou com uma pergunta aqui, curiosa. Um tanto quanto curiosa, posso colocar dessa forma, né? E com essa postura realmente de resolver, nos corredores, quando nós enxergamos a dona Regina, ela está sempre muito bem alinhada, com uma presença muito forte. Agora, minha pergunta é, dona Regina, se a senhora é brava? O que vocês acham? Não. Talvez a minha cara não ajuda muito, né? Não sabe o que é? Às vezes eu sou séria porque eu tenho uma coisa comigo, eu não gosto de tudo certo, gosto de tudo rápido e defendo meus clientes como se eles fossem os meus filhos. Então, tudo que é em relação comercial do cliente, que não entregou, que não buscou, que esqueceu e que não, isso me incomoda demais. Então, às vezes eu chego para abordar as pessoas perguntando sobre aquilo, eu não sei, eu não sou brava, eu não me acho brava, não sou brava. As pessoas que têm um pouco mais de intimidade comigo sabem que eu não sou assim. Não sei, talvez seja minha cara aí, que não é tão bonita assim, que representa ser brava, mas não sou não. Viu? Pode ficar tranquilo, pode conversar comigo. Então bora lá para todos aí, olha que informação, já tinha certeza, mas agora vindo da própria dona Regina, viu? Chegou lá o e-mail, dona Regina não é brava, a gente pode contar sempre. Só exigente. Só exigente, essa é a palavra, né, dona Regina? Isso. Exigente com os clientes. Afinal de contas, para quem liga e sabe que vai ser resolvido, não é à toa, né? Sim. É verdade. Pegando o gancho, né, do segredo ali da proximidade com os clientes, a gente sabe que antigamente, né, tinha mais a visita presencial, tinha aquela proximidade maior, as pessoas queriam estar mais juntas. Teve uma época aí que a gente teve a pandemia, as pessoas tiveram que mudar isso, né? O brasileiro era mais caloroso, foi um momento assim frustrante para todo mundo teve que se afastar, então veio a pandemia e hoje a gente voltou e muitos clientes, às vezes não recebem a gente presencial, teve que fazer muito chamada de vídeo, ter reunião ali online. O que a senhora vê assim que antigamente era favorável, que hoje em dia a tecnologia pode ter impactado de forma negativa? Se a senhora acha, né, que impactou de forma negativamente ou... Juliana, quando eu entrei na TSA não existia e-mail. Você vê a dificuldade que era. Então nós fazíamos os nossos contatos telefônicos
com os clientes, marcávamos a visita. Às vezes a gente fazia 2 visitas de manhã, 2 visitas à tarde, e as tabelas a gente imprimia e ticava os valores, concordava ali com o cliente, não tinha uma outra forma. E depois, às vezes a gente usava o fax, né, que era a nossa tecnologia da época. Depois as coisas foram evoluindo, né? Então, hoje, com a tecnologia, que é assim, fantástico a tecnologia, eu acho que a gente tem, sim, cada vez mais a entrar na inteligência artificial, no mundo aí virtual, é muito importante. Mas a visita presencial, você consegue o calor humano, o olho no olho, você consegue tirar do cliente o que você não consegue fazer numa reunião remota, não é? Então, eu acredito que a tecnologia veio para ajudar e ajuda muito. A gente não consegue mais viver hoje sem a tecnologia. E muito favorável para a TSA, né? Mas, comercialmente, a gente tem que fazer esse misto. Call, a gente tem que presencial, né? E fazer esse amistoso. Essa mistura de tecnologia com antigamente, que é uma receita que dá certo. O cliente gosta de ser visitado, ele gosta de conhecer o vendedor, o produto, ele gosta igual livro, né? A gente lê um livro, um e-book, mas a gente gosta de pôr a mão no papel, não é? É a mesma coisa o cliente, ele tem que ser palpável, você conhecer ele. Às vezes você fala, né? Às vezes, na nossa época, a gente falava ao telefone, a gente não sabia se a pessoa era alta, se era baixa, muitas vezes a gente tinha surpresas, eu e o Paulo, enormes. Você conversava com a pessoa um ano todo, quando você ia fazer uma visita, você chegava lá, a pessoa era encolhida, quieta. Então, a visita é importante. Então, eu acredito que o vendedor, ele tem que fazer esse misto. Sim, é até estranho, né? Porque hoje em dia você faz, às vezes, uma visita ali remota, as pessoas não ligam a câmera. Sim. É muito estranho, né? Você fica conversando ali, aquela tela, todo mundo com a câmera desligada. Eu acho estranho, né? Mas, ao mesmo tempo, Juliana, a tecnologia ajuda muito, ajuda, né? Porque tem reuniões que tem que ser rápidas, né? Sim, você já imaginou você atravessar São Paulo todo para ir lá para uma conversinha de 10 minutos? Sim. Às vezes o cara te recebe na recepção. Não é? Então a tecnologia ajuda muito. Ajuda muito. Foi o que eu falei, tem que fazer um misto diversificar, né? Qual pode ser presencial, tipo de assunto abordado ali, é uma reunião operacional que tem que alinhar alguma coisa ali de bate-ponto, super favorável, reunião online, mas tem que ter aquele contato também tomar um cafezinho no dia a dia presencial. Tomar um cafezinho. Legal, perfeito. Comercialmente, eu falo que a Ju deve estar aí, né? Aproveitando, né? O departamento comercial, sim, né? Tendo essa oportunidade mais, acredito que já teve outras de falar com a dona Regina. Então, nós temos perguntas aí muito focadas realmente para os clientes, e aí a gente volta realmente também para algumas perguntas aí focado ao universo de colaboradores, tá, dona Regina? E aí a nossa próxima pergunta tem a ver com isto, com a TSA que cresceu, os departamentos grandes. E a nossa pergunta nesse momento é identificar, né? Se a senhora puder responder, se tem, dentro desses departamentos da TSA, se tem não sei se a palavra é um queridinho, que mais realmente o coração tem um olhar aí diferenciado, não é queridinho, mas que a senhora olha e fala, nossa, esse departamento aqui, para mim, eu vou estar brigando como se fosse o meu cliente. Tem sim, Mônica, tem sim. Eu queria até... É um departamento em que eu mais respeito na empresa, é onde o coração da empresa funciona, são os motoristas. Eu sempre tive e vou ter sempre um olhar muito especial para eles. Para mim, eles são as pessoas em que eu mais respeito na empresa. Por quê? Porque eles estão na rua, eles estão vendendo a imagem da TSA com o caminhão limpo. Eles chegam em todos os nossos clientes, seja no menor ou no maior cliente, o motorista está lá às 5 da manhã, às 4 da manhã. Muitas vezes deixam os filhos em casa com febre, doente, para atender uma necessidade da TSA. É chuva, é sol, é frio, e nós, pro lado de cá, temos a nossa responsabilidade, mas nós estamos no nosso conforto do ar-condicionado,
nós estamos ali, o restaurante do lado. Motoristas, muitas vezes, eles estão numa área inóspita, onde nem restaurante tem. Então, eu tenho um olhar muito especial, muito carinhoso com o motorista. Tenho, assim, toda a oportunidade que eu tenho de conversar com o nosso diretor de operações, com os nossos gerentes, sempre abordando como é que nós estamos tratando os nossos motoristas. Nós estamos dando a atenção que eles precisam ter da empresa. Cobro a Mônica sempre que eu posso, para que estejam próximas dos motoristas, que façam um trabalho de aproximação, porque eles estão lá fora, parece que nós somos um outro mundo aqui no escritório, e não são. Eles são parte integrante e muito, fazem parte integrante da TSA. Digamos aqui, mais importante da empresa é o departamento onde os motoristas atuam ali, é a nossa mão de obra principal. Um abraço para vocês, um beijo, contem comigo sempre. Dona Regina, e eu quero só aproveitar nesse momento e tendo a oportunidade de fazer um agradecimento. Realmente esse carinho, ele é visto e ele é sentido pelos motoristas da TSA, e entendemos, né, com essas palavras de onde vem tudo isso, e certamente é algo que a gente tem que manter aí nos nossos corações. E temos um motorista, Dona Regina, lá na unidade de São Vicente, que ele trabalhava aí há muitos anos, e aconteceu recentemente dele passar em um concurso público. Ele fez faculdade de pedagogia, e aí teve um momento aí da partida dele, mas quando a gente recebeu a ligação, que eu já fiquei ali sabendo, a vontade foi de desligar, falei, eu não estou preparada para essa conversa, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, e hoje ele mandou uma mensagem, né, com uma fotinha, foi o primeiro dia dele como professor, assumindo, e ele estava muito feliz e agradecendo tudo realmente aí dentro da TSA. Então quero passar essa informação para a senhora e agradecer ao Magnovaldo pela história dele que ele criou dentro da TSA, motorista, rodou trem, carreta, foi multiplicador, passou informações aos colaboradores e tinha um desejo no coração dele, na verdade, de sempre estudar, sempre se atualizar, e ele fez uma faculdade, ele fez um concurso público, ele acabou de ser aprovado e ele começou a dar aula nessa data. Então, meu querido amigo profissional, é com muito carinho que nós temos certezas, né? Tenha certeza disso, que nós estamos torcendo pelo seu sucesso. Porta da TSA sempre aberta aí para você, mas temos certeza que o teu trabalho aí com esses pequeninos, ele está dando aula para uma turma de PCD, ele já fez um trabalho, ele tinha um trabalho de música, né? E aí ele está dando aula de música, então é algo muito bacana. Nossa, então, bacana. Deixar aí o parabéns para esse motorista, para todos, mas é uma história também que é inspiradora. Temos um agradecimento especial. A vinheta do TSA Cash é algo que foi um dos nossos colaboradores, o Gleison. Ele compôs uma música e ele criou a vinheta e presenteou a TSA. E é com essa vinheta que nós abrimos, né, que foi colocado o logo do podcast, TSA Cash, e abre a vinheta, então, para iniciar esse podcast. Então, Gleison, queremos te agradecer de coração, é um agradecimento que nós precisamos colocar aqui, deixar registrado e deixar regravado. Um colaborador, né, foi lá, compôs e presenteou a TSA, então, com a vinheta do TSA Cash. Então, muito obrigada, Gleison, você é um colaborador que também é inspiração para todos nós. Muito obrigada. Dona Regina, chegamos mais uma vez, né? Queremos agradecer novamente a sua participação. Afinal de contas, né? Além de riquíssima essa entrevista, hoje a Dona Regina reside um pouco mais longe, a 500 quilômetros da unidade aqui da Matriz. Então, para que isso tenha acontecido, eu tenho certeza que é o seu carinho, a sua atenção com todos os pedidos recebidos pela TSA. E é isso, muito obrigada mais uma vez, Dona Regina. Obrigada a todos que estão aqui, que produziram esse momento. E aí eu chamo a Evelyn Plaza. Evelyn Plaza, neste agradecimento nós temos algo para entregar para a Dona Regina? Sou eu que agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade. Talvez eu... Nossa, aí vocês, o meu coração... não, aí você judiou muito de mim. Ai, não. Família, Dona Regina. Isso aqui é tudo pra mim na minha vida. Olhamos aí pra TSA. Me emociono. É o motivo. Isso é tudo na minha vida, né? Então... Inspira, né? Dá força. Tudo por elas. Show de bola. E uma família linda, Dona Regina. Muito parabéns. Obrigado. Ju, algo para falar? Só agradecer, Dona Regina, a sua participação. É um privilégio
né? Ser a segunda pessoa estar aqui conosco, passar toda a sua experiência, toda a sua trajetória. Acredito ser muito inspirador. Tenho orgulho na TSA hoje. A maioria são mulheres, né? Mesmo no ramo de transporte, hoje a gente vê bastante mulher ali liderando, em cargos bem posicionados. Então a senhora pra gente é uma inspiração mesmo. Obrigado. Então a gente agradece a sua participação. Eu agradeço o convite, viu, meninas? Estou à disposição de vocês, quantas vezes vocês quiserem. Espero ter deixado claro aí um pouquinho da minha trajetória na empresa. Não é... Em 30 anos a gente não consegue traduzir em uma hora, né? Mas está aqui um pedacinho só do que eu passei nesses quase 30 anos, né? Quase 30 Mas uma anos. experiência fantástica, uma experiência familiar fantástica. Agradeço aos meus irmãos, às minhas sobrinhas, às minhas cunhadas, pela paciência que tiveram de me ensinar. Tudo que eu tenho eu devo a essa família. Então é um agradecimento especial que eu faço para os meus irmãos. E agradeço vocês pelo convite, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, Dona Regina, de coração. Vamos convidar a todos também que tenham a oportunidade de assistir. É lógico que nós faremos aí divulgações desse podcast muito internamente dentro da TSA, mas ele fica aberto nas redes sociais, então é para chegar lá, curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar, isso é muito importante. Ativar o sininho. Ativar o sininho, bom, sabe por quê? Porque histórias como essa, inspiradoras, elas têm que realmente chegar a muitas pessoas. Nós aprendemos muito em leituras, mas eu sempre aprendi que a gente, né, o escutar ali faz a gente aprender bastante, então o podcast, ele traz essa oportunidade de uma forma mais leve a gente aprender, e nesse momento nós aprendemos realmente aí sobre valores, o olhar da TSA, anteriormente pela visão do Sr. Paulo e agora na visão da Dona Regina. Teremos aí outras pessoas realmente aí convidadas e será um momento muito especial, mas esse é marcante. Eu falo que da minha parte, né, tinha uma agenda aí bem diferenciada ontem, anteontem, e, né, a oração deu certo, acabou dando tudo certo para estar aqui. Então, é porque realmente a senhora é uma pessoa que nos inspira, Dona Regina, de verdade, de coração. Eu gostaria de compartilhar isso com a senhora nesse momento, porque é muito rico, né? Muito rico a gente poder se inspirar em outra pessoa, e quando a gente fala de chegar lá, não é só de cadeira, é como pessoa mesmo. Olha, independente aí do que aconteça, eu tive essa experiência, tá, Dona Regina? O negócio ali, filha, o que precisa? Levanta a mão, estamos aqui. Então isso é muito importante. Muito obrigada por isso. Fez muita diferença aí na minha vida também. Tá bom? Obrigada, mãe. Legal. É isso. Queremos agradecer a participação da Dona Regina nesse segundo episódio do TSA Cash. Vamos nos despedindo de todos, agradecendo aí pelo tempo também que vocês vão se desprender assistindo a esse material que foi construído com muito carinho para todos vocês. Temos aí agradecimentos a fazer novamente para a Ebony, a produção, né? Tiago. Ó, a produção tá ficando chique. Agora a gente tem até making off. Muito obrigada aí a todos, ao espaço aqui onde nós realizamos a gravação do podcast. É isso. Muito obrigada. Contamos com vocês para os próximos. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.